Olá, hoje eu vou mostrar como é que você faz um layout 3 linhas e 2 colunas usando somente div e css. Eu tenho uma página de exemplo aqui, mas eu vou criar um projeto novo, vai ser layout. Então eu vou no Eclipse aqui, crio um projeto novo, File New PHP Project. Se não aparecer aqui, você pode vir em outro, e aí seleciona aqui PHP Project. Aí eu vou chamar de layout. Percebe que ele vai criar na pasta padrão do Apache aqui, ó. No caso que eu estou usando o Linux Mint agora, ele está nessa pasta var www html layout. Finalizo e ele tem o projeto criado. Vou criar um arquivo novo aqui, pode ser em PHP ou HTML. Eu vou criar em PHP mesmo, mas vai ter só HTML dentro. Vou chamar de layout PHP. Finalizo. Então, como nós vamos trabalhar com HTML, toda a página HTML deve ser bem formatada. Ela deve começar com HTML/HTML. Deve ter um head. Dentro do head você vai colocar o título da página. Escrevi aqui página. De layout. Dentro do head também você tem que colocar toda a parte de inclusão de JavaScript, CSS, os meta tags e tudo mais. Toda a página HTML deve ter um doctype para o navegador saber interpretar como que ele vai interpretar o restante da página. E toda a página HTML, para ser bem formatada, tem que ter um corpo. Todo o conteúdo seu tem que aparecer dentro do corpo. Ele deve ter um HTML só, terminar com /HTML, deve ter um head só, terminar com /head, deve ter um body só, terminar com /body. Toda a inclusão de arquivo e tudo mais, CSS, como eu falei, JavaScript, tem que ser dentro do head. E todo o conteúdo de página tem que estar dentro do corpo. Isso é uma página bem formatada em HTML. Vamos criar as 3 divs aqui. Vou chamar de div cabeçalho. Cabeçalho. Uma div para o corpo. Ou o conteúdo da página, né? Uma div para o menu. E uma div para o rodapé. Salvo o arquivo aqui, né? Ctrl S. Vou aqui localhost, agora existe o arquivo, existe o projeto, eu carrego ele aqui. Cabeçalho, corpo, menu e rodapé. Eu vou carregar o CSS aqui dentro do cabeçalho. Como a gente está usando com ID, então o CSS tem que começar com o jogo da velha. Div cabeçalho. Vou colocar uma borda aqui para a gente saber, só para diferenciar cada uma dessas partes, depois a gente remove elas. Então dou um Ctrl S, salvo, vou no navegador, atualizo e ele está ficando assim. Percebe aqui que o cabeçalho está grudado, o texto está grudado com a div. Vou dar um padding para dar uma distanciada nisso. Aí ele distanciou um pouco. Vou fazer uma cópia para cada um. Cabeçalho, corpo, menu e rodapé. Vamos dar cores diferentes aqui para ficar mais fácil de identificar. Vermelho, verde e azul. E aqui um laranja. Ctrl S, salva. Aqui no F5, ou clique em atualizar. Então você tem as 4 divs aqui. Para remover essas portas aqui, ou para fazer as divs grudarem na própria página do menu, do navegador, perdão, você coloca aqui que o corpo vai ter margem 0 autor.
Aí elas grudam ali. Para fazer agora com que o menu e o corpo fiquem na linha do meio, menu do lado esquerdo e o corpo do lado direito, a gente vai fazer o menu flutuar na esquerda. O menu vai flutuar para a esquerda. Aqui tem um detalhe: quando você põe uma div para flutuar, aqui vem logo após, ocupa o lugar dela, que como ela está flutuando, ela não tem espaço definido, né? Não é espaço fixo, é espaço de flutuação, então ela pode flutuar por qualquer parte da página. Então a dica aqui agora é você colocar o menu antes do corpo, para que o corpo fique do lado do menu. Então a gente vai substituir isso aqui. O corpo aqui, recorta, ele vem depois do menu. Agora é o corpo que fica aqui. Só que o corpo, como ele está atrás do menu, o que a gente faz? A gente dá um espaço para o corpo aqui. Vamos colocar ele aqui embaixo só para organização, para ficar da mesma forma como está lá embaixo. No CSS não faz diferença, é só para deixar da mesma forma como está dividido aqui dentro do corpo da página. Vamos colocar uma largura para esse menu. Então vou colocar aqui 190 pixels. Salva, atualiza, o menu agora tem 190 pixels de largura. Só que o corpo está por baixo do menu. Se a gente mandar colocar aqui uma margem left, por exemplo, 10 pixels, você vai perceber que o corpo está atrás do menu ainda. Então o que a gente faz? A gente manda com que o corpo tenha uma margem esquerda de, se aqui tem 190, eu vou colocar um pouco mais, 200 pixels. Então o corpo agora tem, ele começa 200 pixels à esquerda. Então eu livro 190 e começo 200 pixels. Vou colocar um pouco mais aqui para ficar uma distância um pouco maior, 210. Aí você pode ir ajustando conforme a necessidade. Vou dizer que toda a parte de baixo do cabeçalho vai começar com 5 pixels de distância. Salva, atualiza, olha, já começa a ter uma distância aqui. Vou dizer também, salva, copia, que o que vier abaixo do menu e do corpo fique também com 5 pixels de distância. Aí o rodapé distancia um pouco. Então tá assim. Vou dizer que o menu vai ter uma altura mínima de 500 pixels, por exemplo. O corpo também. Copiei errado aqui. Largura mínima não, é a altura mínima. A largura é a altura mínima. Aí eles têm uma altura mínima de 500 pixels. Tá feito. Agora você pode ajustar o tamanho do cabeçalho do jeito que você precisar também. Por exemplo, a altura mínima de 50 pixels. Pode ajustar o corpo conforme você precisar. O corpo, o cabeçalho, o menu e o rodapé. Com isso você tem então um layout com 3 linhas. A linha do cabeçalho, a do meio e a do rodapé. E a linha do meio você divide em 2 colunas, a coluna da esquerda e a coluna da direita. Isso está finalizado. Se você quiser continuar agora, eu vou mostrar como é que faz dentro do PHP para você ter sempre o seu texto carregado nessa parte aqui, nessa parte do corpo. O que eu faço? Eu crio nos meus arquivos, eu crio um arquivo, uma pasta, né, para fazer a separação, uma pasta chamada includes, e crio os 3 arquivos aqui, cabeçalho, corpo e rodapé. Cabeçalho, corpo e rodapé. Corpo. E rodapé. Deixa eu apagar aqui.
Ctrl S, salva. Ctrl S, salva. E aqui já está apagado, salva. Não. Ctrl S, salva. O que eu faço então? Se vou criar uma página nova aqui, então, por exemplo, eu vou criar uma página de texto qualquer aqui. Página 1. Como é que eu faço para que nessa página 1 todo o texto aparece sempre aqui no meio? Como que a gente faz isso? Aqui que vem o detalhe. Toda a página minha eu carrego um arquivo de cabeçalho no meio. No começo eu carrego o arquivo de cabeçalho. Depois eu carrego o arquivo corpo e depois eu carrego o arquivo rodapé. E aqui vai ficar então página 1. O que vai ter no arquivo de cabeçalho? Saiu uma letra aqui. O que vai ter no arquivo de cabeçalho? Todo o começo da página, daqui até antes de finalizar o head. Eu vou recortar isso aqui, Ctrl X, e vou colar aqui no arquivo de cabeçalho. Salvo. Do head até começar o corpo, eu ponho no corpo. Recorto e coloco nesse arquivo aqui. E, finalizando aquela div, recorto e colo no rodapé. Então, se eu mandar carregar aqui agora a página 1, atualiza, página 1. Ele aparece aqui, cabeçalho, corpo e rodapé. Só um detalhe que saiu aqui na página 1. Só uma configuração aqui. Então todo o conteúdo vai aparecer aqui. Por quê? Porque sempre eu mando carregar cabeçalho, corpo e rodapé. Por que eu divido em cabeçalho e corpo? Porque se eu precisar de um CSS, todo o meu CSS tem que aparecer nesse meio aqui. Deixa eu mandar mostrar o código fonte. Se eu precisar de um CSS, todo o CSS tem que aparecer aqui dentro do head. Aqui já tem o CSS padrão. Eu posso carregar um outro CSS específico para cada uma das páginas. Por isso que eu divido em cabeçalho e corpo. Então, se nessa página eu precisar de algum CSS específico, eu vou colocar ele aqui dentro. Style. Deixa eu voltar aqui. Não pegou, deixa eu fazer. Então aqui, se eu precisar, nessa página 1, se eu precisar de um CSS específico, eu coloco aqui dentro. Por exemplo, eu posso criar um parágrafo aqui. p.página 1. E eu disser que o parágrafo que tiver na página 1 vai ter uma cor vermelha. Então aqui eu posso dizer que eu vou colocar dentro de um parágrafo. Atualizo. Faltou o estilo aqui, né? Class. Aí ele fica nessa formatação. Se eu criar uma página 2, então, novamente eu faço aqui include cabeçalho no começo, incluo sempre cabeçalho, corpo e rodapé. Página 2. Se nessa página eu precisar de algum CSS específico, coloco aqui dentro.
Por exemplo, aqui p.página 2. Color blue. Então eu digo que se aqui dentro eu tiver um parágrafo com essa classe, ela vai ter essa formatação. Atualiza a página 1, chama a página 2 e o texto sempre aparece aqui nesse meio. Então se eu mandar visualizar o código fonte, o que ele tem? Inclui o arquivo de cabeçalho que vem até aqui. Aí aqui eu usei um CSS para cada uma das páginas. O corpo ele começa aqui e termina aqui. Cada página eu uso o que eu precisar de incluir de conteúdo nela, vai ficar sempre dentro do corpo e sempre dentro dessa div corpo. E aqui eu chamo o rodapé para finalizar. Então você tem uma página começando com doctype, começa com HTML, termina com HTML. Tem uma head só que começa aqui e termina aqui. Todo estilo de página é carregado dentro do head. Tá aqui. Mesmo o que é padrão e o que é específico para cada uma das páginas. Toda página HTML tem um corpo e todo conteúdo meu é carregado sempre dentro do corpo. Por isso que todo conteúdo de página meu aparece aqui. Se quiser fazer mais uma coisinha ainda, o que você pode fazer? Você pode criar um arquivo de menu aqui. Menu PHP. Vou chamar aqui de página de menu. E aqui no corpo, ao invés de você chamar menu, você pode fazer um include também. Página de menu. Por que aqui eu não coloquei includes barra menu? Porque o corpo já está dentro da pasta include. Então ele não vai nem carregar uma página para frente. O corpo já vai procurar esse arquivo na própria pasta onde está o corpo. Pasta includes. Aí nesse arquivo de menu eu posso fazer vários testes para incluir o menu de acordo com a necessidade. Posso criar uma div aqui. Cabeçalho do menu. E isso aqui vem para dentro. Recorta e cola aqui. E como isso aqui vai ficar sempre aparecendo, eu posso já colocar dentro do CSS padrão aqui, então. Vai ficar sempre aparecendo. Cabeçalho menu. Vou dizer que ele vai ter uma cor laranja. Apareceu toda a formatação que eu faço aqui. Posso escrever uma cor de fundo. Depois disso aí tudo finalizado, a gente vai lá e remove as cores de borda de cada uma delas. Aí você tem seu arquivo assim, sempre, o conteúdo sempre aparecendo aqui. Aqui ele está aparecendo assim porque ele é um parágrafo. Tirar esse parágrafo, ele volta a ter. E tem dentro do... tem uma padding aqui. Tiro. E ele sobe. E é isso. Então você tem o layout aparecendo com 3 linhas e a linha do meio com 2 colunas, usando somente CSS, HTML e divs.